de novo, só fazendo uma repetição de todos os passos que a gente fez no exercício, tá? Para virar uma espécie de recapitulação, e aí eu queria que vocês tirassem dúvidas que vocês possam ter. Então, primeira coisa, eu tenho a equação de demanda original e a equação de oferta original. Calculo o equilíbrio, acho o preço e a quantidade de equilíbrio que se refletem no gráfico aqui nesse 20 e nesse 2, né, que é o ponto de cruzamento das retas. Uma vez que eu tive isso, depois eu fiquei sabendo que o governo criou um imposto de 25 centavos por unidade. Como eu disse na parte anterior, o imposto de unidade é somar um valor ao preço da oferta e, ao fazer isso, o preço da demanda, o preço visto pelos compradores, é diferente do preço visto pelos ofertantes em 25 centavos. Mas eu posso conciliar os dois apenas por essa fórmula simples. O preço da demanda é igual ao preço da oferta mais o imposto, né? Porque todas as decisões dos demandantes vão levar em conta já o imposto. Todas as decisões dos ofertantes vão ignorar o imposto, porque o imposto não entra no faturamento da empresa, tá? Então, ao fazer isso, eu tenho que separar os preços, né, e incorporar na quantidade demandada o preço da demanda, quantidade ofertada, o preço da oferta. Tendo esses dois preços separados, eu tenho duas equações separadas que podem voltar a ser unidas por isso aqui. Então, eu costumo dizer que a gente vai calcular uma nova demanda, tá? Que, na verdade, é a demanda que endogeniza o efeito do imposto na oferta, com o preço da oferta. Então, você coloca o preço da oferta mais o efeito do imposto no lugar do preço da demanda. Aí você chega a uma nova fórmula para a quantidade demandada, calcula um novo equilíbrio com base em PO e acha o QO relativo. Ao achar a quantidade e o preço novo de equilíbrio, você precisa voltar ao preço da demanda e achar também o preço de demanda de equilíbrio. Aí você passa a ter três elementos de equilíbrio: o preço enxergado pela oferta, o preço enxergado pela demanda, a diferença dos dois é apenas o imposto, e a quantidade. Como nós sabemos que tem um peso morto no imposto, a quantidade será sempre menor que a quantidade de equilíbrio, e de fato é. 20 virou 16,67. Além disso, reparem que o preço da oferta é um pouco abaixo do preço do equilíbrio e o preço da demanda é um pouco acima do preço de equilíbrio. Outra coisa que é interessante, eu vou continuar, mas eu vou voltar a comentar uma coisa interessante disso aqui, tá? Uma vez que eu calculei esses valores, eu posso colocá-los no gráfico, né? 2,08 desço 1,67 ou 1,83 desço 16,67, chega ao mesmo valor. Determino uma área, que é a área da arrecadação do governo, nova área, que é excedente do consumidor, área do excedente do produtor e o peso morto. Faço os cálculos como costumo fazer, sabendo até que é bastante simples, porque aqui passa a ser de um retângulo, tá? E os excedentes são preservados quando se soma tudo, o que muda a distribuição. Como eu analiso esse resultado? Qual foi o efeito do imposto nesse mercado? Primeiro, reduziu o excedente do consumidor de 5 para 3,5. Tá? Então, reduziu em 1,5, né? Ou seja, em 30% o excedente do consumidor. Excedente do produtor caiu de 10 para 6,992. Caiu em torno de 30% o excedente, um pouquinho mais de 30% o excedente do produtor. Foi gerado um peso morto e a arrecadação do governo passou a ser mais ou menos quase um terço, um pouco menos de um terço, do que é o excedente total. Tá? Eu não sei se vocês repararam, mas como é que foi dividido o impacto do imposto entre produtores e consumidores? Né? Uma maneira de pensar em geral seria o seguinte: o governo mandou colocar um imposto de 25 centavos. Nós sempre pensamos que o produtor ele tem muito mais poder nas definições das coisas do que o consumidor, porque em geral tem menos produtores do que consumidores. Então a gente sempre pensa, ele vai jogar esses 25 centavos para o consumidor. Então, se fosse sob essa lógica, o que deveria acontecer deveria ser o seguinte, né? Deveria continuar sendo 2 para o produtor e o preço enxergado pelo demandante deveria ser 2,25. Mas, pessoal, isso não ocorre, exatamente porque os produtores são racionais. Ele absorve parte do efeito, os produtores absorvem parte do efeito do imposto para lucrar mais.
né? Você precisa absorver parte, porque é melhor você vender a um preço menor para mais gente do que você restringir muito a quantidade, passando integralmente o preço, ao preço do produto o imposto. Isso, por sinal, é uma das coisas mais discutidas em economia, né? A gente vê muitas vezes o pessoal, o preço, esse imposto criado será repassado para o consumidor, sim ou não, em que medida, né? Porque isso gera inflação. A inflação é medida por esse 2,08, né? A inflação é o preço final aqui que gera a inflação, né? Então, quanto disso será repassado? Então, toda vez que se fala do aumento da gasolina, por exemplo, quanto do aumento da gasolina será repassado para o posto e do posto para o consumidor, né? Não sei se vocês já ouviram muito esse tipo de discussão, mas é um típico ponto de discussão de repasse. E esse mesmo repasse da gasolina, do aumento do preço da gasolina, que é exógeno, é feito também quando se ajusta alguma alíquota ou quando o governo modifica alguma alíquota, tá? E a última questão que sempre fica é o seguinte, né? Bom, nesse cenário para cá, quanto pior você ficou? Bom, você ficou, na verdade, pior mesmo, só o peso morto, né? Porque é só 0,42 que sumiu. Por quê? Porque a arrecadação do governo, eu tenho que pressupor que essa arrecadação do governo aqui, ela vai voltar para a sociedade. Agora, há sempre a discussão, né? Esse 4,16 acaba virando muitas vezes corrupção, má gestão pública, não sei o que lá. E esses 4,16 nem sempre voltam para a sociedade, né? Isso tudo bem, se a gente estivesse na Suécia, na Dinamarca, provavelmente esses 4,16 voltariam integralmente para a sociedade. Então, não seria uma perda. Tá bom, pessoal? Entenderam?